O verso de número 18 e 19 nos traz uma revelação forte, uma revelação clara, aleluia, daquilo que Deus ele fala para a nação de Israel. Porque mesmo eles vivenciando esse momento difícil em cativeiro, Deus ele vai falar com o povo. Para quê? Para que o povo venha reconhecer seus erros, para que o povo venha se arrepender e Deus venha entrar em ação para mudar a sua história. Só que a Bíblia diz no verso 17 de Isaías 43 que o povo está lembrando de quando Deus derrotou o exército de Faraó, aleluia, lá no Mar Vermelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas agora eles não estão mais vivenciando as maravilhas dos benefícios das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E agora Deus ele vai tomar o profeta, o messiânico Isaías, e vai retratar no verso 18 o quê? Não lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Deus deixa bem claro que eles devem desapegar do passado e vivenciar o presente. Deus queria que eles se arrependessem, reconhecessem seu erro. Porque lá em Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre o homem, Deus e o homem. E no verso 3 e 4 de Isaías 59, Deus fala que as mãos dele estão manchadas de sangue e os dedos de iniquidade. E Deus queria que eles reconhecessem o seu erro. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28, verso 13, que aquele que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Perceba que a mentalidade deles, perceba que a lembrança deles estão apegados àquilo que se passou. E muitas vezes nós queremos, irmão, apenas estar apegado a coisas passadas, sem viver o presente. Porque como é que eu vou vivenciar o presente apegado às coisas que se passou? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A própria palavra de Deus deixa bem claro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é necessário a gente apenas estar lembrando, aleluia, do Deus Todo-Poderoso. Lá em Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias, até que nele venha dizer que não tem mais contentamento. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, aleluia, dizendo: irmãos, eu não digo que não haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo das coisas que para trás me ficaram, prossigo para as coisas que estão diante de mim, para alcançar o prêmio da soberania e a vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Logo em Filipenses 3,13, Paulo diz que nós devemos, aleluia, avançar para as coisas que estão à nossa frente e não olhar para as coisas que ficaram, irmãos, para trás de nós. É isso que Deus está dizendo. Não é que Deus não quisesse que o povo contasse as maravilhas da grandeza dos milagres que ele operara no passado. Não, mas é que Deus estava dizendo a eles que era necessário para primeiro haver uma mudança na vida deles. Eles deveriam mudar. Porque muitas vezes passa ano, entra ano, vem dia, passa dia. E a gente sempre tem a perspectiva das coisas mudar. Ano novo, tudo novo. Aleluia, coisa nova vai acontecer, coisa nova virá. Mas como é que as coisas irão mudar se eu não mudar? Como é que Deus vai fazer uma mudança na minha vida? Aleluia, na minha história, na situação que eu vivo, se eu não me esforçar para ver mudança em mim? Foi isso que ele disse, Jesus, a Nicodemos, em João capítulo 3, verso 3. Na verdade te digo, se não nascer de novo, se não houver uma mudança em você, você não pode entrar no reino de Deus, do lado dos céus. É por isso que Isaías 43:18, ele diz o seguinte: não lembrei das coisas passadas. Porque há pessoas que ainda estão assim lá no mundo, eu tinha tudo no bom de melhor. Lá
prova, é luta, é estreito, é dificuldade, é tribulação, é adversidade, é momento difícil. Eita, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas os livramentos que Deus te deu, mas o que Deus tem feito na tua vida, aleluia, o que Deus ele tem te dado, te concedido, muitas vezes nós somos ingratos para com o Senhor, e era isso que Deus estava vivenciando sobre a nação de Israel, porque o povo muitas vezes era entregue na mão dos inimigos, porque muitas vezes o povo era levado cativo. Por quê? Por causa do seu pecado. Se a gente ler Juízes capítulo 6, a gente vai ver que Israel, o povo de Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Mas porque eles foram entregues na mão dos medianitas e ficaram sendo oprimidos, tiveram suas, aleluia, lavouras invadidas, tiveram suas colheitas roubadas. Por quê? Por causa de quê? Por causa do seu pecado, por causa dele mesmo. E muitas vezes, irmão, o fato de Deus não agir, o fato de Deus não dar vitória, o fato de Deus não resolver as coisas, o fato da vitória não chegar, cadê a glória? É porque muitas vezes o problema está em você. E nós devemos reconhecer os nossos erros. É por isso que na Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39, diz assim: do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. É por isso que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Espiritualmente, a nação de Israel estava morta. Espiritualmente, aos olhos dele não tinha jeito, aos olhos dele não tinha esperança, aos olhos dele não tinha solução, aos olhos dele nada iria mais mudar, aos olhos dele nada iria mais acontecer. Mas Deus levanta Isaías e diz assim: ei, vocês têm, aleluia, que não lembrar das coisas passadas, não considerar as coisas antigas. O que aconteceu no passado, Deus vai fazer maior no presente da tua vida. Que é isso? Eu não sei o que você vivenciou no passado, eu não sei o processo que você enfrentou, mas Ageu capítulo 2, verso 9 diz que a glória da segunda casa, só que a glória vai ser maior, a bênção vai ser maior, a vitória vai ser maior, a providência vai ser maior, a porta vai ser maior, a prosperidade vai ser maior, os benefícios da tua vida vai ser maior. Quer ver isso? Isaías 61, verso 7: na terra da aflição, ao invés de sofrimento, de tribulação, de angústia, cadê a glória? Deus é que dá tua honra. Mas, o que Deus quer? Vamos lá, Isaías 43, 18, atitude. O que Deus quer? Que você tenha uma ação. E precisamos colocar isso, porque a palavra oração é uma junção de nós orarmos e muitas vezes nós agimos em certas coisas, porque Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer, Deus vai resolver o que você não pode resolver, Deus vai agir naquilo que você não pode agir, mas o que é para você fazer, você vai fazer, mas o que é para você resolver, você vai resolver. Cadê a glória? Deus quer que você haja. Lembra de Paulo e Silas, de Atos 16, verso 25? Eles poderiam murmurar, eles poderiam se lastimar, eles poderiam se revoltar, eles poderiam estar irados, mas a Bíblia diz que um corpo indebilitado, com as costas feridas, eita glória, o hematoma se dói no corpo. Atos 16, 25 diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, aleluia, teve ação, Paulo e Silas teve atitude, Paulo e Silas abriram a boca, Paulo e Silas colocaram o joelho no chão, cadê a glória? E louvaram, e oraram. Em Atos 16, 26, Deus mandou um terremoto, abalou o alicerce do cárcere, as correntes caíram, as portas se abriram e foram soltas a prisão de novo. Como é que você quer viver o presente apegado ao passado? O que passou, repita aí, o que passou, já passou, não volta mais. Miqueias 7,19 diz que Deus pegou os nossos pecados e nos colocou lá no mar do esquecimento. Se a gente lê Hebreus, a palavra do Senhor diz assim, aleluia, dos teus pecados, da
vivia, como tu agia, aleluia, como era o teu proceder. Minha filha, não interessa o que tu era, não interessa como você procedia, não interessa como você agia. Cadê o glória? O que importa é que hoje você é uma nova criatura. É por isso que Paulo diz, em Gálatas capítulo 2, verso 20, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque eu estou crucificado em Cristo. A vida que eu agora vivia, não vivo mais, mas agora eu vivo, levando a olho agora, uma nova vida. Porque tem pessoas, meus irmãos, vem comigo, que pula direto para o 19, não é isso? Esse que o Senhor fará uma coisa, nada contra, que Ele vai fazer assim, que Ele faz sim. Mas, perceba que para as coisas novas vir, as coisas velhas precisam ser tiradas. Presta atenção, para as coisas novas vir, as coisas velhas precisam ser o que? Não tiradas. Se a gente ler Mateus 9,16, diz que não se remenda, aleluia, vestido novo em pano velho. Deus diz que o velho não se mistura com o que é novo. Não fica uma coisa muito feia, glória. E não fica uma coisa sem lógica. Fica uma coisa, aleluia, sem combinação. E Deus está dizendo que não adianta ter arrumadinho não, meu filho. 1 Samuel 16, primeiro diz assim, até quando tu vai ter pena, tu vai ter dó de Saul, para que reine sobre Israel. Cadê o glória forte, igreja? Porque eu já o rejeitei. Como é que eu quero viver o novo? Apegado às coisas que são passadas. O que passou, passou, meu filho. Quem deve no passado, quem é? É museu. E olha que tem pessoas que não gostam de estar lá direto, não. Glória seja dada no Senhor. O que passou é passado e ficou registrado na história. O passado serve para quê? Para servir de testemunho, para servir de você falar como você passava, o que você vivia e hoje como você vive. Mas não é para você estar pegado ao passado, não, meu filho. Mesmo que o ser humano queira dizer assim, pronto, eu vou viver carnalmente, fisicamente, no passado não consegue, porque se ele fica parado, ou se ele tenta voltar atrás, não pode voltar o dia que se passou. É assim, não é, meus irmãos? Mesmo que ele pare, mesmo que ele diga assim, eu não gosto de nada, eu vou querer só o passado. Ei, mesmo que ele pare, mesmo que ele tente fazer alguma coisa, não pode voltar atrás. Por quê? Levanta a mão agora, porque o que passou, passou. E precisamos aprender isso. Glória! Agora é uma nova vida, agora é uma nova história, agora é uma coisa nova na tua vida. Cadê a glória? Ela é bacana, devia até amarrar. Tem pessoa que diz assim, agora é que ela vai viver pior. Agora é que ela vai quebrar a cara. Agora é que as coisas vão errar na vida dele. Está arrependido, Satanás. Levanta a onda agora. Agora é que vai ter uma nova história. Agora é que vai dar tudo certo. Agora é que coisas novas vai acontecer. Mas não lembreis da coisa passada, nem considere as coisas antigas. O que é considerar? Valorizar. O que é considerar? E trazer para si e dar o real valor àquilo. E eu trazer, não adianta você valorizar aquilo que já perdeu o valor, não. Não adianta você valorizar aquilo que não tem nenhum valor. Cadê o glória para Jesus? O maior valor que tem, diga para o irmão, é você. Isaías 62, verso 3. E tu serás como diadema real, uma coroa de glória na mão do teu Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, um tesouro guardado em vaso de barro. Que tesouro é esse? Que joia é essa? O que é isso que me deixa tão valioso, bispo? Vou te dizer, 1 Coríntios 3,16. É o Espírito Santo, filho. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ei, alguém quer te desvalorizar? É por isso que lá em Deuteronômio 28, verso 13, diz que alguém quer viver baixo, alguém quer viver como um tapete, mas ele diz assim, tu estarás em cima, não embaixo. Eu te colocarei, não, glória aí, por cabeça e não por cauda. Levanta a mão agora, a partir de agora, Deus está dizendo que coisa nova vai acontecer. Só no verso 18, de Isaías 43, a gente tem ação e atitude. Quer que Deus quer? Esquece o que
depende de você. E é isso que Deus está dizendo para você. Que as dores, que o sofrimento, o povo está sofrendo aqui, ó. Mas por quê? Por causa do pecado dele. Por causa da iniquidade dele. Por quê? Porque eles procuraram. Porque tem coisa, irmão, que tem pessoas que procuram. Cadê a glória para Jesus? E Jesus está orientando, dizendo assim, ó, não se meta em problema, em coisas que são desnecessárias, que vão trazer problema na sua vida. Cadê a glória? Viva a sua vida. E aquilo que você não puder resolver, ou se alguém lhe trouxer, cadê a glória? E te pedir tua ajuda, se não puder ajudar, leva para o teu joelho, apresenta ele a Deus, cadê a glória? E Deus chegou a resolver. Está entendendo? Desprenda das coisas, aleluia, passadas. Não considere as coisas antigas. Para ver coisa nova acontecer na vida de vocês. Aleluia. Vamos viver o presente. Vamos reconhecer nossos erros. Vamos se colocar na posição, aleluia. E vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. É isso que Deus está usando Isaías para dizer ao povo. Aí depois disso veio o 19. Depois que ele tem atitudes, depois que ele se posiciona, aí Deus vai agir. Porque tem pessoa que Jesus não age porque está aí que nem barata a conta quebrando a cabeça. É assim, não é, irmão? Batendo de cara no muro. E em Eclesiastes 10:4 diz, aleluia, mesmo que se levante contra ti, o Espírito Governador não deixa o teu lugar. Tem pessoas que estão saindo do lugar e estão quebrando a cara. É por isso que 1 Coríntios 7:20 diz assim, ficai na vocação que fosse chamado. É por isso que Hebreus 10:25 diz, não andei em congregação como é costume de muito, como é de congregação em congregação. Mas se você se posicionar, se você colocar, cadê a glória, na disposição, permanecer que nem Jó, que nem um 34. Olha que Jó diz, quem mais eu perante a grande multidão. O desprezo da família me apavore. Eu me calo, mas não saio da boca. Vamos para 19, Isaías 43, vem, irmã. Eis que eu. Quem é que está se prontificando em agir? Deus. E por que muitas vezes quer fazer aquilo que é para Deus fazer? Isaías 45, verso 2, ele diz assim, eu irei diante de ti, e te darei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Jeremias 5:5, ele é os grandes, falarei ao teu respeito. Mas quem é que vai agir? Quem é que vai fazer? Tire a sua inquietação, porque é Deus que vai fazer, é Deus que vai fazer. Tire a inquietação, tire a preocupação. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha aí, esse eu, é Deus que vai fazer. É Deus que vai ter encontro. É Deus que vai trabalhar na vida da terra. É Deus que vai abrir porta. É Deus que vai tomar providência. É Deus que vai curar. Lá Jeremias 33, verso 6 diz assim: eis que eu farei sobre ela saúde, aleluia, e paz. Vai vir paz, vai vir saúde, vai vir abertura de porta, vai vir milagre, vai vir providência, vai vir o milagre e a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas se aquiete, porque é Deus que vai fazer. Olha, esse eu faço. Não é farei, é fácil. Vamos lá. Isaías 43, 18. Eis que eu, vamos lá, aleluia. Eis que eu faço. Deus não diz farei, ele diz eu faço. A partir de agora ele começou a fazer coisa grande na tua vida. A partir de agora ele está dizendo que está fazendo algo no teu respeito. Não é você que vai fazer, Deus que vai fazer. Quando é que Deus vai fazer? Agora, aleluia, agora. É por isso que lá em Lucas 7, verso 11, glória, e lá no livro de, aleluia, de Lucas também 17, glória seja dada no nome do Senhor Jesus, verso 11, diz assim também, meu irmão, e aconteceu, ele está dizendo, já comecei a fazer, já começou, cadê glória, a acontecer na tua vida. Aleluia, eis que faz. Você crê que já está sendo feito? Você crê que faz? O que é que tu faz, Deus? Uma coisa nova. Deus está dizendo aí, é coisa nova que vai acontecer na tua vida. É coisa nova que vai acontecer na tua vida. É coisa nova que vai acontecer na tua parentela. É coisa nova que vai acontecer na tua vida, rapaz. Levanta a mão, eu vou profetizar. Alguém vai ficar perplexo, passado, espantado, confundido, admirado, gaguejando.
necessitado, pedindo esmola. Alguém fez parece, alguém fez tem aparência, alguém fez tem um jeito, alguém fez, ei, tem a fisionomia. Aí fica, não é. Ele chegou e disse, ei, para com a discussão, porque sou eu mesmo. O que Deus fez foi tão grande que ele ficou irreconhecível. E eu quero dizer que o que Deus vai fazer vai ser na tua vida, vai ser tão grande que alguém vai ficar sem te reconhecer. E é mesmo, tu não é é tu mesmo, meu irmão. Levanta a mão agora. Deus está dizendo que alguém vai ficar confundido ao teu respeito. É Isaías 41, 11. Eles que tiveram olhado e confundido serão todos que se levantarem contra ti, tornar-se em nada, e quem contender contigo perecerá. Vamos mais, Isaías 43, verso 19. Eis que faço uma coisa nova. Vai ser tudo de novo. Fica para a pessoa, vai ser tudo de novo. Te prepara que tudo que for velho na tua vida vai sair. E tudo de novo vai chegar. É melhor, coisa nova vai chegar na minha vida. Daqui para terminar esse ano vai ter surpresa. Daqui para terminar esse ano, cadê o glória? Alguém vai saber que Deus é eterno. Esse que faça uma coisa nova. Porventura não percebereis. Aleluia. Porque, meu irmão, às vezes Deus está trabalhando, a gente nem está entendendo o trabalho de Deus. É que nem João 13,7, o que eu faço agora não sabes tu, mas entenderá depois. E de tanta coisa que Deus está fazendo que a gente não está percebendo nada. Mas lembra o que eu fiz na tua vida? Lembra quando você estava preocupada, apegueada, querendo essa vitória? Lembra quando você me pedia para eu agir ao teu respeito? E eu não vou deixar as coisas do jeito que está, não. Quem crê nisso vai ter mudança, vai ter providência. Cadê o teu glória? Deus está dizendo que vai ter coisa grande que vai acontecer. Esse faça uma coisa nova, porventura não percebereis. Em que porém, rapaz, não, caminho no deserto. Quem crê que ele coloca caminho no deserto? Porque alguém pensa que nós vamos morrer no deserto, mas vai dar. E eu vou levar no deserto. Que as maiores vitórias acontecem na vida do crente fiel. Porque a Bíblia diz, em Mateus 4, 1 a 11, que no deserto Jesus venceu a Satanás. Eita glória, ele não é Jesus, sim, mas ali ele estava na sua natureza humana. Cadê o glória? Ele venceu a tentação nas suas limitações físicas, indebilitado para mostrar para nós como seres humanos. Levanta a mão agora, temos a capacidade de vencer e de vencer mesmo ao deserto. Olha o que diz Salmo 78, 19. E falaram contra Deus, porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto. Quem crê que no deserto ele preparava o quê? Lembra de Elias, lá no deserto de Querite, em 1 Reis 17, versos 5 e 6, tinha água no ribeiro para ele beber água. Mas o que é que tinha mais? O corpo vinha trazer pão e carne para Elias. Lembra de Gênesis 21? Eita, Agar está onde? No deserto. Mas é no deserto que Deus providencia um manancial para saciar a sede. Cadê o glória de Agar? Porque ele ouviu o choro do menino. E ele manda dizer, nesse deserto eu vou te dar vitória. Lembra de Números 11, verso de número 6, 7 e 31. No deserto ele mandou, meus irmãos, a maná do céu. Depois ele mandou cordonizes. A Bíblia me diz que no deserto a roupa não acabou, a sandália não se acabou. E Deus cuidou do povo. Diga para minha irmã, eu não sei qual é o deserto, mas esse deserto Deus está cuidando de você. Quem crê que Ele está cuidando de você nesse deserto? Até no deserto, meus irmãos, a gente tem que pregar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, do verso 4 ao 8, que João Batista iniciou seu ministério onde? No deserto. E no deserto ele começava a pregar. E a Bíblia diz que veio gente da Judéia, veio gente de outras províncias, de outras terras, e vinha contra ele. Ele iniciou no deserto sozinho. Depois Deus fez um grande reboliço. Cadê o glória? E mandou o povo. E meu irmão vai dizer: cadê o glória? Eu vou te abençoar no deserto. Lembra de Êxodo, capítulo 13, do verso 21, 22? Diz que
cria, meus irmãos? Uma coluna de nuvem para fazer sobreguiar o povo. E tem mais. A Bíblia diz que o anjo do Senhor ia diante deles. Porque em Êxodo 33:14 diz assim: a minha presença irá convosco para vir fazer descanse. Diga aí, descanse, que Deus está contigo nesse deserto. Descanse. Salmo 23:4, meu filho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Diga no dedo, ele está contigo, ele está contigo. Nesse deserto ele manda dizer: você não vai morrer, mas vai ser abençoado por Deus. No deserto ele vai abençoado. Olha Isaías 58, verso 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado de Deus. Vamos mais para encerrar. E rios, Isaías 43:19, rios no erro. Rios no erro. Ou seja, aonde não tem água, aonde o sedento está ansioso para saciar sua sede, diz que ele providenciou um manancial de águas. Está Isaías 44, verso 3. Eis que derramarei chuva sobre a terra, e saciarei a sede dos sedentos. E rios eu irei fazer transbordar sobre a terra seca. Cadê o glória? Aquela terra seca, meu irmão, vai ser regado por Deus. Diga aí para a pessoa que está orando, Deus vai pegar aquela terra seca e vai molhar, meu filho. Cadê o glória para Jesus? Vai saciar a sede e vai fazer coisa grande. Porque Deus abre caminho no deserto para tirar quem está no deserto do deserto. Porque Ele coloca rio nos erros para saciar a nossa sede. Aí eu quero complementar com esse aqui, ó, 43:9 de Isaías. Vem aí, irmão, e agora sairá luz. Olha o que ele está dizendo: eu vou trazer luz para a tua vida. Eu vou clarear todos os teus caminhos. Está lá em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Está lá no Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é a luz. Está lá em Mateus 5:13-14, meu filho. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele está dizendo que a tua luz tem que brilhar. O brilho do Espírito Santo da tua vida vai resplandecer, e alguém vai saber que Deus é na tua vida. A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte e desceu do monte, a sua face brilhava como a face do sol, e foi necessário Moisés colocar um véu, um lenço, para falar com o povo de Israel. Quando o povo reconheceu as ordenanças de Deus dadas através do profeta Isaías, Deus tirou eles do cativeiro. E Deus manda dizer que Ele está te tirando desse cativeiro. Cadê o golpe? Brinda o teu psicológico. Esquece o presente, o passado. Vivencia o presente. E Deus Ele vai garantir o teu futuro. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. E que a bênção do Senhor permaneça sendo derramada sobre a vida de cada um.